Fala pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês 7 práticas que me ajudaram a desenvolver o hábito da leitura, mesmo eu não gostando nem um pouco de ler no começo. Alguns anos atrás, eu era aquela pessoa que dizia, ler não é pra mim. Mas um dia eu resolvi me desafiar. Eu coloquei uma meta ousada de ler 24 livros em um ano. O que pra mim, na época, era uma meta bastante ousada. E o mais doido é que eu consegui. E nesse processo eu desenvolvi o hábito da leitura e isso transformou a minha vida. Então, se você também quer ler mais, mesmo achando que não gosta ou que não tem tempo, essas dicas que eu vou trazer no vídeo de hoje vão te ajudar e elas são para você. Bom, mas antes de começar o vídeo, eu sou Matheus Nani e se você está no meu canal, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal para que você possa se tornar uma pessoa melhor. Esse é o nosso objetivo. Então, se você gostar desse vídeo, gostar do nosso canal, curta o vídeo aqui embaixo, comenta o que você achou e, é claro, compartilha com pelo menos um amigo que também precisa aprender os conceitos desse vídeo para que ele também possa ter um crescimento. E, é claro, ativa o sino de notificação, assim você ficará por dentro sempre que postarmos um vídeo novo por aqui no canal. Então, bora direto para o conteúdo, porque a primeira dica pode parecer simples, mas ela é fundamental para começar de verdade nesse hábito. E ela é: comece pequeno, mas comece. Se você não tem o hábito da leitura, como eu não tinha no passado, nada de tentar começar lendo os livros grandes, como por exemplo Os Miseráveis, ou O Conde de Monte Cristo, Guerra e Paz, Os Irmãos Karamazov, entre outros livros que são ótimos livros, porém são muito grandes e densos para começar na sua jornada de leitura. Comece com livros curtos, com capítulos rápidos, até infanto-juvenis, se for o caso. O importante aqui é começar e sentir prazer lendo. Se você não tem o hábito da leitura, por exemplo, comece com 5, 10, até 15 páginas por dia. Isso dá cerca de 1 a 2 livros por mês sem estresse algum. E por que eu estou falando isso? Algumas pessoas desejam começar com livros enormes, como por exemplo Os Miseráveis, que é um clássico incrível, mas é claro, se você não tem o hábito ainda, vai ser como tentar correr uma maratona sem nunca ter feito uma caminhada antes. Então, aproveitando essa analogia da maratona, você precisa primeiramente se preparar com uma caminhada e corrida leve, antes de ir, é claro, para uma maratona de 42 quilômetros. E quando digo isso, eu me refiro a começar com livros menores, de cerca de 100 a 150 páginas, primeiramente. E depois que você começa, mesmo com pouco, vem o próximo passo, que é descobrir o tipo de leitura que realmente te prende. Porque não adianta forçar um livro só porque todo mundo diz que ele é bom, ou porque ele tem uma capa bonita, né? Se ele não te empolga, na verdade. E isso nos leva à nossa segunda dica, que é: encontre o tipo de leitura que te prende. Você não precisa gostar de ler tudo. Talvez você odeie autoajuda, mas ame suspense ou de repente prefira biografias. Uma ótima forma de começar é procurar livros que falem sobre assuntos que você já gosta em outras áreas da sua vida. Por exemplo, se você curte esportes, pode começar com uma biografia de um atleta. Se você gosta de filmes de investigação, vai curtir thrillers policiais. Curte negócios ou empreendedorismo? Existem ótimos livros que contam histórias reais de empresas ou empreendedores. O segredo é começar por algo que já te interessa naturalmente. Isso facilita muito a sua conexão com a leitura e faz você nem perceber o tempo passar. E você pode testar também diferentes gêneros, como amostras grátis no Kindle ou numa livraria, né? Você pode ir numa livraria e começar a ler o começo de vários livros para você ver se você se interessa por aquele gênero. Eu, no começo, gostava, por exemplo, de ler livros religiosos e de desenvolvimento pessoal, né? E com o tempo eu passei a expandir o meu leque de gostos por livros e passei, é claro, a ler outros gêneros. Talvez você passe pela mesma experiência que eu passei, de começar por um gênero de livros e com o tempo descobrir gostos por outros gêneros também. E quando você encontra um tipo de leitura que te prende de verdade, fica muito mais fácil criar constância. Mas, para que esse hábito realmente se firme, é preciso mais do que gostar do livro. Isso nos leva ao nosso terceiro ponto, que é transformar a leitura em um ritual diário. Para eu conseguir chegar na minha meta de 24 livros lidos no ano, eu precisei criar o hábito da leitura. Dentro do meu dia a dia, da correria que eu tinha, precisei encontrar um tempo para a leitura. Eu criei o hábito na época, lendo todos os dias no período da noite, que era o período mais tranquilo para mim na época.
Aqui a dica é criar um ritual diário da leitura. Eu vou dar alguns exemplos para você entender o que eu quero dizer. Você pode, por exemplo, começar lendo 10 minutos com um café antes de pegar o celular. Isso já muda o ritmo da sua manhã. Ou pode, de repente, escolher ler à noite como parte do seu desligamento antes de dormir, em vez de ficar, é claro, rolando no feed do seu celular que só atrasa o seu sono, né? Então, ao invés de você atrasar o seu sono ficando olhando vários reels, você pode ler. Além de você cumprir o seu objetivo, vai também te ajudar a dormir melhor. Uma outra dica é ligar a leitura a um hábito que você já tem, como por exemplo, vai tomar o café da manhã? Deixa o livro na mesa. Vai pegar o ônibus? Tem um livro ou o Kindle sempre com você. Esse tipo de gatilho visual ele acaba reforçando o hábito até ele se tornar automático. E se você tiver uma rotina corrida, como eu tinha, tudo bem. 5 a 10 minutos por dia já fazem toda a diferença quando praticamos com constância. Vale lembrar que a chave não é o tempo, é a frequência. Ler pouco todos os dias vale muito mais do que tentar ler 100 páginas num único fim de semana. Então, criar um hábito diário é essencial. Nos primeiros dias pode até parecer forçado, meio chato, de repente cansativo, mas com o tempo o seu cérebro vai entender aquilo como parte de uma rotina. O nosso cérebro, ele não é um músculo no sentido biológico, mas ele funciona como se fosse. Quanto mais a gente usa, mais ele se desenvolve. Quando você lê, você está exercitando várias áreas do seu cérebro, como por exemplo o foco, a memória, a criatividade, o raciocínio. É como ir para a academia, só que na mente. A leitura fortalece as conexões neurais, melhora a sua concentração e até ajuda na prevenção de doenças cognitivas no seu futuro. E depois de algumas semanas, você nem vai precisar se esforçar tanto, vai ser meio que automático. Pode ser 5, 10, 15 minutos por dia. O importante é ser consistente. E se você criar um ambiente confortável, com luz adequada, uma bebida quente, um cantinho tranquilo, o hábito se fortalece ainda mais. E quando a leitura vira parte da sua rotina, ela começa a fluir com muito mais leveza. Mas tem um detalhe que faz toda a diferença que muita gente ignora: o ambiente. Porque sim, o lugar onde você lê influencia e muito no seu foco e na sua vontade de continuar. E isso nos leva ao nosso quarto ponto, a nossa quarta dica, que é: crie um ambiente favorável à sua leitura. Muita gente acha que não consegue concentrar na leitura porque não nasceu com esse hábito. Mas, na verdade, um dos fatores mais ignorados é o ambiente. A forma como você organiza o seu espaço pode facilitar ou sabotar totalmente a sua experiência da leitura. E aqui não estou falando de ter um espaço de leitura tipo Pinterest, com uma estante embutida e poltrona chique. Nada disso. Às vezes, só o fato de você escolher um lugar fixo e silencioso, como o canto do seu quarto ou uma cadeira na varanda, já muda tudo. Seu cérebro começa a associar aquele lugar à leitura, e isso cria um gatilho mental. Toda vez que você senta ali, automaticamente entra no seu modo foco. Outro ponto é a iluminação. Um ambiente bem iluminado, de preferência com luz natural ou uma boa luminária, evita o cansaço visual e te mantém mais presente. E se você costuma ler à noite, por exemplo, evite luzes muito frias. Opte, por exemplo, por uma iluminação mais quente, que te dá uma sensação, é claro, de conforto. Você também precisa eliminar as distrações do ambiente. E uma das principais distrações, é claro, é o seu telefone. Deixe o seu celular longe ou no modo não perturbe. Se puder, use até uma música instrumental de fundo, algo suave, só para te ajudar na concentração. Isso para mim começou a funcionar muito bem no começo. Eu até estranhei um pouco, né? Mas a verdade é que ler com uma música de fundo, né, ela te ajuda a descansar sua mente e concentrar, e foi assim comigo. Algumas pessoas também gostam de acender uma vela ou de repente tomar uma xícara de chá bem quente junto com a leitura, isso também ajuda elas. Esses pequenos rituais ajudam a tornar a leitura mais prazerosa e imersiva. E por fim, mantenha o livro sempre visível. Deixe em cima de uma mesa, por exemplo, ou ao lado da cama, dentro da sua mochila. Um livro escondido é um livro esquecido. Quando ele está ao alcance dos seus olhos, a chance de você lembrar e abrir ele aumenta muito. Agora que você já tem um ambiente certo para facilitar a leitura, é hora de falar sobre como manter o ritmo sem se frustrar. Porque no fim das contas, o que conta é a consistência. E para isso, as metas, é claro, são essenciais. Isso nos faz levar à nossa quinta dica, que é: faça metas de leituras realistas e visíveis. A verdade é que você precisa entender que ver o seu progresso te motiva. Quando eu me desafiei a ler 24 livros em um ano, eu criei um tracker
que nada mais é claro, do que um registro visual do seu progresso. Pode ser uma planilha simples, um caderno, um aplicativo no celular ou até mesmo um mural na parede. A ideia é anotar quantas páginas ou capítulos você já leu por dia ou marcar, é claro, os livros que você já concluiu. O mais importante é que esse registro esteja sempre à vista, para que você possa acompanhar sua evolução e, é claro, se sentir motivado a continuar. Ver a evolução, aquele gráfico subindo, aquelas páginas sendo riscadas, traz uma sensação de conquista e, é claro, ajuda a transformar sua leitura em um hábito consistente. Além disso, ao definir metas realistas, você evita aquela frustração de querer ler mais e acabar desistindo. Por exemplo, em vez de tentar ler 100 páginas por dia logo de cara, que tal começar com 10 ou 15? Com o tracker, você percebe que esses pequenos passos fazem toda a diferença e te levam cada vez mais longe. Ah, e é claro, uma dica extra aqui: celebre suas pequenas conquistas. Terminou um capítulo? Se presenteie com algo simples, como por exemplo um café especial ou alguns minutos de descanso. Esse tipo de reconhecimento ajuda a criar uma relação positiva com a leitura. O segredo aqui é criar metas que te desafiem, mas é claro que sejam possíveis. Em vez de pensar quero ler mais, pense quero ler um livro por mês, ou de repente 10 páginas por dia. Isso te dá clareza e quando você vê progresso, seja numa planilha, num aplicativo ou num quadro na parede, isso reforça a sua motivação. Pequenas metas mais constância é igual a resultados surpreendentes ao longo do tempo. Com suas metas definidas e o progresso bem acompanhado, fica muito mais fácil manter o ritmo. Mas tem um detalhe importante e simples que faz toda a diferença para você não deixar que a leitura escape no seu dia a dia. E eu estou falando sobre a nossa sexta dica, que é: tenha sempre um livro físico por perto. Essa dica é extremamente importante. Se você só lê somente quando está em casa, você vai perder muitas oportunidades. Eu vou dar um exemplo claro que aconteceu comigo para você entender. Na época que eu me desafiei a ler 24 livros no ano, eu trabalhava durante o dia e fazia faculdade de jornalismo à noite. Eu tinha selecionado o período da noite, quando retornava da faculdade para ler. Porém, eu comecei a levar um livro comigo na bolsa. Então, eu comecei a ler de repente no horário do almoço, né? Separava ali cerca de 20 a 25 minutos no horário do almoço para ler um pouquinho. Quando eu saía da faculdade e eu vinha para casa de ônibus, eu também pegava o livro e começava a ler ele dentro do ônibus, né? Isso me ajudou bastante a ler mais e, é claro, sem ter aquela sensação de mente cansada. Então, um dos segredos para ler mais é tornar a leitura parte da sua rotina diária, e a melhor forma de fazer isso é ter um livro sempre à mão. Parece simples, mas quando um livro está perto, fica muito mais fácil aproveitar aqueles momentos livres que aparecem ao longo do nosso dia a dia. Pense na sua bolsa, mochila ou até mesmo no carro. Ter um livro físico ou um dispositivo com livros digitais prontos para serem acessados faz toda a diferença. Aqueles 5, 10, 15 minutos de espera na fila do banco, no consultório ou mesmo no transporte público podem virar momentos valiosos da sua leitura. Além disso, deixar um livro na mesa de trabalho ou no criado mudo do quarto serve como um lembrete visual para você não se esquecer do seu compromisso diário com a leitura. Quando você lê o livro, o seu cérebro entende que aquele é o momento para se dedicar a esse hábito. E aproveitar esses pequenos intervalos durante o dia é uma forma prática de aumentar a sua quantidade de leitura sem precisar reservar grandes períodos de tempo. Isso ajuda muito quem tem uma rotina corrida ou acha difícil encontrar momentos para sentar e ler com calma. E quando você já tem o hábito forte, o ambiente certo e o livro sempre por perto, é hora de potencializar seu aprendizado com uma estratégia que pouca gente usa, mas que faz toda a diferença. Eu estou falando sobre a sétima dica, que é: explique o que você já leu para fixar ainda mais o conteúdo. Uma das formas mais poderosas de aprender e fixar realmente o que você já leu é ensinar ou explicar para outra pessoa. Pode parecer simples, mas quando você verbaliza ou escreve sobre o que você aprendeu, o seu cérebro processa a informação de um jeito muito mais profundo. Quando você só lê ou escuta a informação, pode até entrar, mas tem muito mais chance de ser esquecida com o tempo. Já ao explicar isso para alguém, você ativa outras áreas do seu cérebro que organiza as ideias, faz conexões e transforma aquilo em conhecimento de verdade para você e para outra pessoa. O roteiro desse vídeo, por exemplo, surgiu de anotações que eu fiz com base em leituras de diversos vídeos. E sobre você aprender mais explicando e anotando, olha só que interessante esse conceito da pirâmide de aprendizado de William Glasser.
Segundo ele, quando aprendemos de forma passiva, ou seja, apenas lendo ou ouvindo, a retenção é muito baixa. Em média, lembramos só 10% do que lemos, 20% do que ouvimos e 30% do que vemos. Mesmo quando combinamos ver e ouvir, a retenção sobe para apenas 50%. Agora, quando passamos a aprender de forma ativa, os resultados mudam completamente. Se a gente conversa sobre o conteúdo, debate, classifica, resume ou explica isso para alguém, conseguimos reter cerca de 70% do que foi aprendido. E isso melhora ainda mais quando colocamos em prática o que estudamos. Nesse caso, a retenção sobe para 80%. Sim, 80%. Mas o topo da eficiência está em ensinar as outras pessoas. Quando ensinamos, conseguimos reter 95% do conteúdo. Ou seja, se você ensinar aquilo que você está lendo para outra pessoa, você vai ter 95% de retenção daquele conteúdo. Ou seja, quanto mais ativo for o seu envolvimento com o conteúdo, mais você aprende de verdade. Ler e ouvir são importantes, é claro, mas se você quer fixar isso de uma forma duradoura, comece a praticar, discutir e, é claro, principalmente compartilhar o que você aprendeu com outras pessoas. Então, compartilhar o que você leu é extremamente importante. Por exemplo, você pode conversar com um amigo, participar de grupos de leitura ou até mesmo fazer resumos escritos sobre o livro. Anotar os principais pontos, as ideias que mais te chamaram a atenção, ajuda muito a fixar o conteúdo. Esses resumos podem ser feitos no seu caderno, no celular ou em aplicativos de notas. Assim, além de revisar, você cria um material que pode consultar depois. Outra ideia bacana é usar as redes sociais para compartilhar aquilo que você aprendeu. Isso não só ajuda você a fixar o conteúdo, mas também inspira outras pessoas. Eu me lembro que quando eu finalizava um livro, eu postava ele nos meus stories do Instagram e fazia um mini resumo ou citava alguns pontos importantes do livro. Isso me ajudou a memorizar conceitos importantíssimos dos livros e também a incentivar outras pessoas a lerem. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, você pode me seguir por lá também e receber ótimas dicas sobre desenvolvimento pessoal. Além disso, esse hábito faz com que você releia passagens importantes para conseguir explicar melhor, e isso faz com que você acabe aumentando ainda mais o seu contato com o material. E é claro, é uma forma de revisão natural que acontece de forma mais prazerosa e produtiva. Então, sempre que terminar um capítulo ou um livro, procure contar para alguém o que você achou, as lições que você tirou e, é claro, debata os principais pontos. Essa troca é fundamental para consolidar o hábito e o seu aprendizado. E se você quiser dar um passo além e manter essa chama da leitura sempre acesa, tem uma última dica que pode fazer toda a diferença no seu progresso. É a dica bônus. Siga fontes que te inspiram a continuar lendo. Esteja sempre em contato com conteúdos que te inspirem a continuar crescendo através da leitura. Seguir canais, perfis e pessoas que falam sobre livros ou desenvolvimento pessoal ou hábitos saudáveis pode ser exatamente o que você precisa para manter a sua motivação viva. Eu mesmo acompanho muitos canais que recomendam livros incríveis. Inclusive, se você quer continuar recebendo dicas práticas de leitura e indicações de livros que realmente podem transformar a sua forma de pensar e viver, já aproveita, é claro, e se inscreva aqui no nosso canal. Toda semana eu trago conteúdos que vão te ajudar a evoluir como pessoa e, é claro, criar o hábito da leitura de forma leve e eficiente. Quando você se cerca de pessoas que também estão nessa jornada, tudo fica mais fácil. Você se sente parte de algo maior e, naturalmente, a leitura vira parte do seu estilo de vida. Chegamos no momento final desse vídeo e eu gostaria de terminar com uma reflexão. Ler é um hábito que pode ser desenvolvido mesmo que você ache que não gosta. Eu sou a prova viva disso. Eu me desafiei, fui atrás das estratégias certas e consegui transformar isso em um prazer e, é claro, num estilo de vida. Então me conta aqui nos comentários qual dessas dicas você vai aplicar essa semana. E se quiser, também conta aqui qual livro você está lendo nesse exato momento. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e, é claro, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ler mais. E até o nosso próximo vídeo.